Absolute Cinema. Esse é o resumo da minha teoria. Não é querendo me gabar não, mas pra mim não tem como ser diferente disso. Tipo, headcanon. É o meu headcanon. Então vamos lá que eu vou explicar o que é essa teoria. Aqui no Twitter, né? Aqui no Twitter, eu escrevi essa teoria aqui, né? Essa thread. Quando tava pra sair os spoilers do capítulo 1164, tem até o aviso de spoiler aqui. E nela eu vou explicar o que é os D, nome verdadeiro, e o que eles são, né, quem são, porque tem várias famílias com o nome D. A queda do reino antigo e a vontade dos D. Vamos lá. Seguindo a thread. E tudo é baseado numa fala do Zebek. Na verdade é duas, só que aqui eu tinha falado só de uma. Essa parte aqui eu falo. Zebek acredita que David Jones tenha sido o rei do mundo. Os D são, na verdade, descendentes de David Jones e herdeiros do seu sobrenome, o Dave. E aí ficaria David Jones. É estranho? Estranho depende, né? Não seria novidade. Tony Chopper. Aí agora tem também o Huswad. Esqueci o outro nome. Mas é essa família aí agora. Então, obviamente, nomes repetidos não são impossíveis. E, assim, pra mim o principal motivo do Oda ter feito Dave é porque a pronúncia é a melhor de todas. Tipo, Dave Down Jones. Então, sinceramente, uma bosta. David D. Jones já não é tão legal. E aqui eu falo do Chopper e tal. Aí eu vou vindo aqui, Monkey Dave Luffy. É isso. Simplesmente é isso. Monkey Dave Luffy. Curioso que são 3Y no final, né? Não sei se vai ter algum significado. Acho que não, é só coincidência mesmo. Eu falo que tá melhor que o Down. Quem não concorda com isso tá maluco. E aí eu falo que bom, D é Dave. E o motivo deles estarem espalhados pelo mundo em diversas famílias diferentes, eles são basicamente descendentes de bastardos do David Jones. David Jones. É estranho, mas é genial isso. Agora, o rei do mundo, Jones, era muito provavelmente o rei do reino antigo. Nossa, cara, faz tanto sentido. Vocês vão entender porque faz tanto sentido. Será que ele permitia que tivesse outros reinos? Porque tem os 20 reis lá que derrubaram o reino antigo junto de Imu, né? Provavelmente. Imu era um desses reis. E formaram o governo mundial. E resultou na queda do reino antigo. E Jones, acho que foi uma revolta liderada por Joy Boy e Musama. Não, e Munerona. Quando venceram, Imu amaldiçoou Jones, traiu e matou o Joy Boy. Provavelmente foi isso que aconteceu. E amaldiçoou, sentenciou os aliados de Agora, essa parte aí da maldição, não sei como que vai ser. Se vai ser um pacto que Imu fez com algum diabo. Não sei. Provavelmente. Ou é de algum poder de Akuma no Mi, né, no caso. Akuma no Mi do diabo original. Eu li um pouco dessa teoria, não lembro quem fez. Acho que são várias pessoas que fazem, né, mas é muito boa. A possibilidade de David Jones ter sido recentemente proclamado rei na época. Seu pai seria o rei, passou o trono adiante, ou morreu. Aí ele teve que assumir. Antes disso, aí que vem. Antes disso, ele vivia como pirata. E foi obrigado a assumir o trono. Mas ele tinha princípios de liberdade como Marshall de Tite, anarquia, mundo pirata e tal. Liberdade total. E aí o mundo ia ficar em caos se ele assumisse. Ele criou um mundo livre, sem regras, que acabaria em caos. Por isso o termo rei do mundo. Sim, por isso. Porque ele era um pirata que rodou o mundo inteiro, tipo o Gold Roger. O Gold Dave Roger. Imu começou uma revolta e por algum motivo Joy Boy estava no meio disso. Talvez um pirata rival de David Jones? Aí o que eu falo, né? Cravando umas coisas, não dá pra saber tudo. Mas agora eu já sei um pouco sobre isso, né? Pra deixar mais embasada a teoria. Provavelmente Joy Boy e David Jones eram sim rivais. E o Joy Boy, ele provavelmente tinha um tesouro. E o David Jones roubou esse tesouro dele e levou pra Mary Joyce. Que, no caso, o Reino Antigo. O Mary Joyce pode ter sido construído em cima do Reino Antigo. Essa não é uma teoria minha, né? Mas eu tô usando pra reforçar. Acho que também pode ser que a minha teoria não seja minha. Não sei se eu fui o primeiro a criar ela. Pensar nela, no caso. O Reino Antigo pode estar embaixo de Mary Joyce. E com isso, o tesouro de Mary Joyce é uma parte do tesouro de Joy Boy. Porque, muito provavelmente, o David Jones não levou todo o tesouro do Joy Boy. Só conseguiu roubar uma parte. Essa parte que ficou é o One Piece. E aí, o tesouro do David Jones é a outra parte que falta pra completar o One Piece, que tá em Mary Joyce. Mas vamos continuar, depois eu explico mais sobre isso. Agora, sobre a vontade dos Dave, e por que tem tantas famílias com esse nome, como eu disse, são descendentes bastardos de David Jones. E era tipo um Zeus, assim, ele tinha filho, tudo quanto é canto. Que ele passava, ele pegava uma mulher aí. E
É isso. Provavelmente esse é o motivo. Tipo, pegava uma Trafalgar, Warrior. Agora, a vontade dos Dave. Isso pode ser algo mais simples do que... Eu acho que não vai ser isso que eu tô falando aqui, mas eu tô já jogando uma possibilidade. Pode ser a vontade de cada filho, cada descendente de ser reconhecido como herdeiro legítimo do trono e possuir o que tem de mais valioso lá, o tesouro do David Jones. Mas no caso dessa ambição dos D, a vontade dos D, isso ficou perdido com o tempo, porque os únicos que guardaram isso mesmo foi os Dave, os descendentes. Não sei quem vai ser essa esposa dele, que era a esposa final, deve ser provavelmente a esposa final dele, tipo, a última que ele vai ter, que aí é a esposa mesmo, né, no caso. E aí eles seriam, os filhos deles seriam os Dave, né? Hoje, atualmente, o David Steinbeck. Não, o último foi no caso, o David Teach. Aí aqui eu falo o tesouro do David Jones, né? E aí eu falo que eu ia dizer One Piece. Eu tava pensando que pode ser o contrário, né? O tesouro do David Jones é o One Piece e o tesouro do Joy Boy é a parte que completa o One Piece. E o que eu mais acredito que seja a parte do Joy Boy, o One Piece, e a parte que falta de Jones é o tesouro de Mary Joyce. E aqui o fim da trilha sobre ele ter um pai que era rei, pode ter outra possibilidade, que essa eu acho mais legal ainda. É basicamente um Oden, né? Ele deixou o reinado, tipo, assim que ele foi pra assumir, ele falou, não, deixa qualquer um aí no trono pra mim e eu quero ser pirata. E aí ele sai pelo mundo, explorando o mundo, ele quer ser um pirata, ele não quer realeza. E aí, quem assumiu, e ele virou um rei ausente, né, um pirata, e quem assumiu, Imu, provavelmente assumiu o trono. E aí, ele tornou o rei do reino antigo, ou a rainha. E aí chegou uma hora que o David Jones quis voltar. Ele provavelmente, assim que ele roubou o tesouro do Joy Boy, ele voltou pro reino antigo, guardou lá e quis tomar o trono. Imu não queria aceitar e criou uma revolta contra ele. Nessa, ele criou uma fama de rei do mundo também, né? Por ter rodado o mundo, por ser um pirata provavelmente infame. E como Gold Roger. Pra gente leitor, ele não é infame, né? Mas pro povo do mundo de One Piece, sim. E com isso, Imu criou a revolta com outros 19 reis. Ele é o 20º, né? Imu. No caso, o rei que não é rei, que ele assumiu o trono por algum motivo. Não sei se foi o David Jones que colocou ele lá, escolheu ele a dedo. Talvez Imu seja mulher e seja a esposa do David Jones, a esposa legítima dele. E aí, não seja só por causa disso, porque ele traiu ela com várias mulheres. Será? É que eu acabei de pensar nisso. Nossa. Parece que quanto mais eu penso, mais vai se encaixando as peças. Provavelmente foi isso. E Joy Boy foi procurar o tesouro e acabou entrando no meio disso tudo. E aí ele ajudou Imu, só que com isso Imu de alguma forma, pra derrotar o David Jones, provavelmente teve que fazer um pacto com algum ser ou comer uma Akuma no Mi. Talvez o David Jones tenha levado a Akuma no Mi do diabo original e ela comeu. E aí ela usou pra de alguma forma matar o David Jones, ou amaldiçoar, né? Não, ela provavelmente só amaldiçoou, não matou ele. Só que aí matou o Joy Boy pelas costas. Não, pelas costas eu não sei, né? Mas traiu, né? Porque ele provavelmente se juntou a ela no meio da confusão ali. E com isso, terminamos essa parte da teoria. Agora vamos pra teoria do final de One Piece, que é um complemento, né? No caso, temos o Luffy encontrando o One Piece. E o One Piece é o tesouro do Joy Boy. Só que One Piece é um tesouro incompleto, o Luffy descobre. E aí, pra ele completar esse tesouro, ele tem que pegar o tesouro do David Jones, que é o que tava faltando. Só que, enquanto ele vai pra Laugh Tale e encontra o One Piece, ele não se torna o rei dos piratas, porque o Teach invadiu Mary Joyce, vai invadir, né? E vai matar ou prender, provavelmente matar Imu. E com isso, ele vai sentar no trono e se tornar o rei do mundo. Vai ser considerado o rei do mundo. Enquanto o Luffy lá em Laugh Tale. Nessa parte, o Teach vai descobrir que o tesouro de Mary Joyce está incompleto também. E vai ir atrás do One Piece. E aí a guerra final vai ser essa. Só que a Marinha vai ficar contra o governo mundial, que agora é dominado pelo Teach. Então vão ser 3 núcleos. O do Luffy,
da Marinha e do Tite. E a guerra final vai ser o Luffy indo até Joyce e o Barba Negra até Laugh Tale. E com isso o final de One Piece vai ser uma guerra marítima. E a Marinha no meio disso tudo. Então vai ser a grande guerra vai ser no mar entre os dois. E é essa a teoria. Valeu, falou.